Bom dia a todos, que as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre amorável, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões, lembrando que Jesus, quando começou o seu messianato, na realidade toda a sua vida foi um messianato. Porque embora a história não registre, os evangelhos também falem muito pouco, e as informações que os benfeitores espirituais nos trazem acerca da sua infância também não sejam tão largas assim, Jesus foi especial desde o primeiro instante em que esteve entre nós, desde os primeiros instantes. A infância, no diálogo entre Maria e Isabel, elas se referiam a como os filhos eram diferentes. E cada uma apontava as qualidades em determinadas situações, o que na época gerava algumas preocupações. Nós vamos, então, lembrar que quando Jesus inicia o seu messianato de levar ou de trazer ao mundo a sua grande mensagem, ele reunia as multidões e falava de algo novo. Ele falava do reino de Deus, que deveria ser identificado, que deveria ser edificado no coração das criaturas, no nosso íntimo. Até hoje nós não entendemos, ou muitos não entendemos, que esta edificação do reino de Deus, ela é íntima. Ela é no nosso indivíduo, na nossa individualidade. E ele começou a falar dessa ideia, ele chamava ou se referia a Deus como sendo o Pai, o que na época era um pouco diferente do que os judeus estavam habituados. Afinal de contas, eles se consideravam, e muitos se consideram até os dias de hoje, como o povo eleito. E Deus era tido como em favor de uns e em desfavor de outros. Jesus se referia a Deus como o Pai, de infinito amor, justiça, misericórdia para com todas as suas criaturas, para com todos os seus filhos, onde eles se encontrassem. Numa dessas reuniões, os doutores da lei que queriam saber o de que se tratava, aquele assunto que aquele homem singular se referia, eles ali estavam e um deles levanta e pergunta ao mestre: Senhor, qual o maior mandamento contido na lei? A lei a que eles se referiam, os doutores da lei, era a lei de Moisés, que esclarece os benfeitores espirituais. A lei de Moisés, ela teve duas características marcantes. Primeira, a lei divina, a parte divina da lei, que consiste nos 10 mandamentos. E a parte civil, para controlar aquele povo meio indisciplinado daqueles dias. Muitos ainda estão lá, muitos ainda estão, ou estamos, neste planeta que abençoadamente nos acolhe. E Jesus, respondendo ao doutor da lei, simplesmente diz: o maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, compreendamos, é tão importante quanto o primeiro: amar ao próximo como a nós mesmos. Diante dessa pergunta, nós vamos aprendendo e vamos recebendo as informações na doutrina espírita de que este amor a que se referia Jesus, ele foi vivenciado pelo Mestre durante toda a sua vida, em todos os momentos em que ele esteve entre nós. Ele era, como na definição do próprio Pai a que ele se referia, amor na sua plenitude. A doutrina espírita nos fala que o amor sublima o sentimento na criatura. E os benfeitores amigos nos indicam que a sublimação do amor na criatura exige de nós, pede de nós a ação no bem.
Não basta conhecermos, precisamos colocar em prática, precisamos praticar. E o caminho que eles nos sugerem é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Hoje nós vamos lembrar uma história, já contada aqui há alguns anos, mais precisamente há 6 anos, iniciamos essa história, e vamos utilizar esta história como pano de fundo para as nossas reflexões. Nós nos lembramos de um livro, de uma das histórias. O autor espiritual Leon Tolstói, ele narra vários encontros de pessoas, a maioria dessas pessoas, a maioria não, todas as pessoas anônimas, não são citadas pelo Evangelho. Uma dessas histórias diz respeito a Maria, irmã de Lázaro, mas também não faz referência aos personagens do Evangelho, apenas para citar que tinham amigos, não são citados. Essa história diz respeito a um jovem que, desde os primeiros anos da sua vida, ele viveu praticamente sozinho, sem orientação nenhuma. Ele não conheceu o pai, e a mãe desencarnou quando ele ainda era uma criança, 6 anos de idade. E ele cresceu dessa forma, sozinho, sem orientação, sem ninguém que o amparasse. Porque hoje nós encontramos as instituições, ou até mesmo as entidades, as instituições governamentais ou as entidades assistenciais que socorremos aquelas pessoas que não têm com quem contar. Naqueles dias, não. As dificuldades eram tantas que todos passavam por verdadeiras agruras. E aquelas pessoas que tinham posse não tinham as preocupações que hoje se apresentam, ou que hoje se apresentam às sociedades. Aquele jovem, então, ele cresceu sozinho, sem nenhuma orientação, sem ninguém que provesse as suas necessidades, e ele então, ele se dedicou, ou ele se deixava levar por pequenos furtos. Quando ele precisava de alguma coisa, ele ia lá e devagarinho ia furtando uma coisa ali, e assim ele vivia. Na realidade, assim ele sobrevivia. Um dia, ele entrou numa casa luxuosa. E ele foi entrando, ninguém chamou atenção, a casa estava praticamente deserta, nenhum dos servidores da casa o interpelou, ninguém da casa se apresentou e ele foi chegou num dos quartos da casa, numa das suítes da casa, era uma casa luxuosa. E ali ele viu uma caixinha. Ele abriu a caixinha, era uma caixa com joias dentro, uma caixinha de joias. Ele então pega aquela caixinha de joias, que ele imaginava que aquelas joias teriam um grande valor, e sai. Na saída ele é surpreendido pela filha do dono da casa, que era a dona da caixinha. Mas ela ficou tão maravilhada com a postura, com o porte daquele jovem, que não falou nada. Apenas anunciou a seu pai, disse a seu pai que alguém tinha roubado a caixinha de joias. O seu pai era um donatário romano. O donatário romano imediatamente chama as autoridades do império no tocante ao policiamento, os militares, e forma-se ali uma equipe de oficiais e subalternos para que se estabelecesse a caçada àquele jovem. Seu nome era Daniel. E ele, quando saiu da casa e se deu conta de que havia cometido um pequeno excesso, porque ele havia entrado numa casa de alguém muito poderoso, autoridade, possivelmente, financeiramente, economicamente, tinha muitas possibilidades. Então ele, na realidade, empreende uma fuga, sai por um dos caminhos da cidade e continua andando, ele vai andando por horas,
Quando em determinado momento ele, de um lado do caminho que ele pegou, ele viu uma mulher. Numa casa simples, mas aquela mulher estava realizando um trabalho aparentemente acima das suas forças físicas. Ele então foi tomado de compaixão por aquela situação e sentiu a necessidade de ajudar aquela mulher. Ele para a sua fuga, a sua marcha e vai até lá e ajuda aquela mulher praticamente a tarde toda, carregando pedras, cortando madeiras para a lenha e transportando coisas com peso além do que a mulher podia carregar, de um lado para outro, organizando tudo. O sol começava a se pôr e a noite chegar, e ele então falou, bom, agora eu preciso continuar a minha viagem. E ela disse, absolutamente, você não vai viajar agora, você entra, eu vou preparar o alimento, você vai se alimentar, descansa, e amanhã você continua a sua jornada. E assim ele fez. Afinal de contas, naqueles dias, os caminhos eram um tanto imprevisíveis. Os malfeitores surgiam a todo lado. Então ele fez as abluções e ela preparou o alimento. E antes de se alimentarem, ela começou a falar de alguém especial. Alguém que estava por aquela região, por aquelas paragens e que realizava verdadeiros prodígios. Alguém que falava do reino de Deus de uma forma diferente. Alguém que se referia a Deus como alguém inimaginável até então. Misericordioso, justo, amorável e mais, que todos nós éramos irmãos, somos irmãos e haveríamos de viver fraternalmente. Mais dia menos dia haveríamos de nos encontrar. Ela se referia a este homem e Daniel ficou maravilhado. Fizeram a alimentação, ele ficou lá no cantinho, ela se recolheu um pouco mais para os seus aposentos. Na realidade, as casas eram praticamente de um cômodo só. Então ela foi para o seu aposento e ele ficou lá, num cantinho guardado, descansando, passando a noite. No dia seguinte, ao se levantar, ele falou, bom, agora eu vou continuar a minha viagem. E ela disse, agora não. Você espere um pouco. Ela preparou o mel, o leite, as frutas, colocou tudo numa bolsa para que ele pudesse levar. E ele, então, em agradecimento, ele tira de dentro daquela caixinha que ele havia furtado na casa luxuosa, uma peça preciosa. Ele falou assim, olha, fique com este anel. Era um anel muito precioso, aparentemente, ele não sabia precisar quanto, mas sabia que tinha um grande valor, e falou, para fazer frente às suas necessidades, para que a senhora venda esse anel e tenha recursos para suprir as suas necessidades, as suas situações difíceis. E ele agradece e vai embora. Ele vai embora e continua caminhando, e durante horas ele olha para um outro lado da estrada, ou do caminho que ele percorria, que a gente não pode chamar de estrada naqueles dias, e ele vê um senhor, também de idade, fazendo um trabalho além das suas forças. Novamente, Daniel foi tomado de compaixão. Parou a sua marcha, foi lá e começou a fazer o trabalho pesado, ajudou aquele homem. E no final da tarde, quando todo o trabalho já estava feito e ele ia já continuar a sua viagem, aquele senhor disse, agora você não vai viajar. Nós vamos para casa, a minha neta, que mora comigo, ela vai preparar o alimento, você vai se alimentar e amanhã você continua a sua viagem. E ele concordou. E foi para a casa daquele homem, daquele senhor, que era um viúvo. A sua neta morava com ele. Quando ele chegou em casa, a neta ficou surpresa, contente, feliz por ter tido mais alguém, e ela preparou o alimento. E enquanto ela preparava o alimento, e antes de se alimentarem, eles, o avô e a neta, começaram novamente a falar de alguém especial.
alguém que estava por aquelas paragens, que Daniel havia ouvido no dia anterior, da viúva. Então, Daniel ficou curioso, porque as histórias conferiam. Diziam respeito de alguém que falava de Deus, falava do reino de Deus, falava da fraternidade que nos envolve a todos e que haveria de ser o futuro de toda a humanidade, e mais ainda, aquele homem operava curas. Não eram todos que se curavam, mas muitos que se apresentavam a ele eram curados. E aqueles que não eram curados das suas enfermidades e das suas dores, das suas aflições, pelo menos saíam renovados. Se não curados, pelo menos renovados. Daniel ficou mais uma vez maravilhado. Se recolheram no dia seguinte, quando ele já ia sair, aquele senhor, o viúvo, falou assim: não, você vai levar o necessário para a sua viagem. Mais uma vez, frutas, mel, leite de cabra, e aí ele seguiu a viagem. No outro dia, ou melhor, naquele dia, caminhou praticamente até o final da tarde, e quando ele chega no final da tarde, ele olha para um determinado recanto e vê lá longe uma casinha em estado de abandono. Aparentemente não teria ninguém, possivelmente não teria ninguém naquela casa. E ele então vai para lá, porque ele fala assim: eu vou passar a noite por aqui. E quando ele chega, para sua surpresa, a porta estava entreaberta, mas quando ele abre a porta, ele vê uma cena que o marcou. Um homem estava deitado sobre uma cama improvisada. E essa cama improvisada, feita para aquele homem era portador da hanseníase, um leproso, passando ali por dificuldades, aflições e dores terríveis. Daniel, então, é tomado novamente de compaixão e socorre aquele homem que estava ali, sabe-se lá há quanto tempo, sem água, sem alimentação, porque ele não tinha como levantar daquela cama improvisada. Daniel providencia a água, vai lá numa horta muito maltratada, porque ninguém tinha condições de chegar ali e realizar alguma coisa, o próprio homem não tinha condições de trabalhar, e colhe alguns legumes, faz um caldo, alguma coisa, prepara o alimento e alimenta aquele homem. E mais ainda, Daniel começa a falar de alguém especial. Alguém que estava naquelas paragens. Alguém que anunciava o reino de Deus de uma forma como ninguém jamais havia dito. Alguém que operava curas. E que ele, aquele homem, o leproso, tivesse um pouquinho de confiança, porque mais dia, menos dia, pelo que se sabia, aquele homem poderia chegar ali. E poderia diminuir as suas dores. Assim foi, o homem foi cuidado, os curativos foram trocados, foram limpos. Daniel passou praticamente a noite inteira preparando novos alimentos para os dias seguintes e preparando água, porque aquele homem não tinha como sair daquele leito improvisado. No dia seguinte, ele volta-se para o homem e diz: olha, o senhor tem muitas necessidades, o senhor passa por muitas, o senhor deve ter alguém conhecido, alguém que possa lhe ajudar. Eu vou lhe deixar aqui algumas joias para que o senhor venda essas joias, faça algum recurso para que possam ser diminuídas as suas dores. E assim ele fez. Ele havia deixado um anel com a viúva, ele havia deixado uma pedra preciosa com o viúvo e a neta, nós esquecemos de citar, e agora ele deixava várias joias ali na mesa para que aquele homem enfermo procurasse alguém que pudesse ajudá-lo, para vender aquelas joias e fazer recurso. E vai embora. Vai embora, e quando ele está caminhando, ele é abordado, à margem do caminho, por uma jovem. Uma moça que era um pouco mais do que uma adolescente. Era uma prostituta. Ela o convida para ir à sua casa, mas ela estava tensa, ela estava muito ansiosa. E Daniel, novamente, foi tomado de compaixão, de ver a situação daquela moça. E vai até a casa dela
não para ter um relacionamento, mas para conhecer alguma coisa da situação que a deixava tão ansiosa. E quando chega na casa dela, ele descobre de que se trata. Ela era mãe de uma criança, poucas semanas. Ela não tinha recursos para se alimentar e para alimentar a criança. Então Daniel pegou a última joia e entregou para aquela moça e falou: pois então você pegue esta joia, pegue o seu filho, vá para um lugar distante, comece vida nova. Não é necessário que as pessoas saibam do que você já passou, e comece vida nova e eduque o seu filho. Eduque o seu filho, dê a ele amor, faça com que ele se sinta bem. Ele lembrou-se da mãe. Nos primeiros anos, embora essa lembrança fosse muito remota, mas estava sempre presente. E então ele sai dali e vai embora. E quando ele se deu conta, a caixinha já não tinha mais joias nenhuma. Diz Leão Tolstói que todas as joias foram recuperadas depois pela soldadesca que veio logo depois no seu encalço. Mas isso é outra história. Vamos continuar com o que aconteceu com Daniel. Ele saiu da casa daquela jovem e ele viu que a caixinha estava vazia, jogou a caixinha de joias fora. Ele sentia a necessidade de descansar um pouco, porque, afinal de contas, a noite anterior ele passou em claro, atendendo às necessidades daquele homem enfermo, leproso. Então ele senta-se à margem do caminho, na sombra de uma árvore. E em sono, no momento do sono, ele se vê fora do corpo físico. Era o desdobramento, como nós aprendemos com a doutrina espírita. No momento do sono, nós saímos e vamos onde melhor nos afinamos com as atividades. Às vezes vamos estudar, às vezes vamos trabalhar, às vezes vamos para os bailões. Alguém aqui sonha que está nos bailões? Não. Os bailões da vida? Não, né? Espírita nunca sonha isso, José. Então, ele sonhou, ou melhor, em sonho ele percebia que estava fora do corpo físico, não conseguia entender isso. Mas ele vê que alguém se aproxima, alguém que lhe sorri. Era uma mulher jovem, era sua mãe. Ele foi tomado de emoção, percebendo aquela situação, e a mulher volta-se para ele com alegria, o envolve e diz: se você quiser conhecer alguém de que você aprendeu, alguém que você conheceu pelas conversas, e alguém a que você se referiu, vá por essa estrada. Você vai chegar num lugar, e lá você vai saber o que é ser feliz, o que é buscar a felicidade. Ele desperta, e ao despertar ele percebe que aquela imagem, aquele ser, desapareceu. Mas ele lembrou: vá por essa estrada e você vai chegar num lugar onde você vai encontrar com alguém especial, que vai lhe ensinar a ser feliz. Ele foi, seguiu, e ele chega, depois de algumas horas, a Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, naqueles dias, movimentada. Naquele dia estava movimentada. As pessoas da cidade, algumas pessoas de fora, forasteiros, estavam lá para um evento, possivelmente, que ele não se deu conta, algo que chamava a atenção. E ele percebe que as pessoas vão em direção à praia do lago. E ele vai acompanhando a turma. Fica meio à distância, e ele percebe que 5 barcos vêm se aproximando. Desses 5 barcos, uma pessoa de um dos barcos se destaca. A cabeleira sendo levada pelo vento, sendo esvoaçada pelo vento. Quando aquele homem que se destacava desceu do barco, a multidão fica em volta. Daniel ficou à distância só olhando. E aquele homem andava de um lado para outro, parava, conversava um pouco com um, conversava com o outro. As pessoas iam se reanimando. Alguns enfermos encontraram uma melhora para a sua condição física, para as suas enfermidades, de imediato. Mas todos indistintamente se reanimaram. Então Daniel fica ali, ele tinha vontade de chegar mais próximo daquele homem estranho, mas ele não teve como.
o homem veio na sua direção. E diante de Daniel, aquele homem simplesmente sorriu. Sorriu e o chamou pelo nome. Daniel, meu amigo, venha. Nós vamos à casa de um amigo comum. E aí, amigo comum? Que amigo comum será esse? Porque Daniel não conhecia ninguém naquela cidade. Vão à casa de Simão Pedro. E os amigos mais próximos, os discípulos, estavam ali. Cai a noite, eles começam a conversar. Daniel é apresentado por Jesus aos demais discípulos. E ficam todos conversando, se recolhem, se refazem, dormem para o refazimento. No dia seguinte, vão para as atividades habituais. Daniel fica ajudando de alguma forma, porque ele não tinha prática em nada, não sabia fazer praticamente nada, não tinha nenhuma especialidade. Os dias se passaram, 2, 3 dias, quando Jesus volta-se para ele num dia de manhã e diz mais ou menos o seguinte: Daniel, pareceu-te injusta a situação daquele homem leproso, solitário e abandonado naquela cama improvisada? Jesus perguntou e saiu. E Daniel ficou o dia inteiro com aquilo, martelando. Porque, afinal de contas, ele tinha certeza de que ninguém viu que ele esteve ali na casa daquele homem enfermo. No final da tarde, quando Jesus volta, Jesus fala acerca das ações que nós realizamos e que mais tarde, mais dia, menos dia, o resultado ou os resultados se fazem presentes. É o que nós aprendemos, ação e reação, ou causa e efeito. Tudo deve ter uma causa, embora nós muitas vezes não a compreendamos, não entendamos. Mas a confiança na misericórdia divina nos dá a certeza de que, se passamos pelas aflições, deve ter uma razão. A razão certamente está nas nossas ações passadas. Isso nós aprendemos com detalhes lá no capítulo 5 do Evangelho, ou o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Daniel volta-se para Jesus, ainda com aquela pergunta feita de manhã, que ele ficou o dia inteiro martelando, e pergunta para Jesus mais ou menos o seguinte: Senhor, podeis curá-lo? E Jesus diz: meu amigo, seria melhor que esta questão fosse formulada, que esta indagação fosse feita de uma outra maneira. E aí Daniel lembrou dos ensinamentos daquele dia: causa, efeito, ação e reação. Um momento em que nós encontramos condições, ou as condições se fazem presentes para que nós nos recuperemos e despertemos diante de determinadas situações. Então Daniel pergunta: Senhor, ele tem condições de ser curado? É diferente. O Senhor pode curá-lo, ou ele tem condições de ser curado? São situações diferentes, são colocações diferentes. E aí então Jesus diz: sim, amanhã, de manhã, logo cedo, nós vamos voltar àquela casa. Voltaremos lá e aí a gente vê o que fazer. E aí é que Daniel ficou a noite inteira com os pensamentos fervilhando, noite em claro, porque amanhã de manhã nós voltaremos lá. E ficou com isso. No dia seguinte, quando ele conseguiu conciliar o sono, já era quase de amanhecer, Jesus já estava a postos, ele levanta, se recompõe, e Jesus fala aos amigos: nós vamos nos ausentar por alguns dias. E saem por um caminho que Daniel já conhecia. E Jesus vai conversando, Daniel vai falando. De repente Daniel para e fala: Senhor, tem uma coisa que o Senhor disse ontem que está martelando na minha cabeça. O Senhor disse que hoje nós voltaríamos à casa daquele homem enfermo, do leproso. Eu tenho certeza que quando eu lá estive, o Senhor não estava. Eu estava sozinho. Então Jesus para, olha para Daniel e diz: quando você viu aquela viúva fazendo um trabalho além das suas forças físicas, e foi tomado de compaixão, eu ali estava,
para intuí-lo, para inspirá-lo. Você fez o que você achou que devia fazer, mas eu estava próximo. Eu só me afastei quando você tinha que decidir o que fazer com aquelas joias que não eram suas. Quando você foi ao encontro, mais uma vez tomado de compaixão, daquele viúvo que depois mostrou, convivia junto com a sua neta, e eles falaram do meu nome e eu ali estava presente. E eu me afastava apenas quando você tinha que decidir o que fazer com aquelas joias, que não eram suas. Quando você foi à casa do leproso, e no primeiro momento sentiu compaixão, mas também sentiu receio, eu estava próximo, para que você decidisse o que fazer. E quando você fez todo o trabalho de arrumação, vamos dizer assim, da casa, preparou o alimento e falou do meu nome para ele, eu estava presente. Eu apenas me afastei quando você tinha que decidir o que fazer com aquelas joias que não eram suas. E quando você se encontrou com aquela jovem equivocada, a nossa irmã equivocada, eu ali estava presente. Eu estive presente na sua conversa com ela e no ânimo que você fez com que ela se ressentisse, ela sentisse. E eu só me afastei quando você tinha que decidir o que fazer com aquelas joias. Então eu estava presente em todas essas situações. Daniel, então, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais dúvidas. O Senhor o conhecia mais do que ele mesmo. Como ele nos conhece, mais do que a nós mesmos. Então chegaram à casa daquele homem enfermo. E o homem simplesmente sorriu, porque ele reconheceu que aquele homem que acompanhava Daniel, até então desconhecido, era o homem que surgia nos seus sonhos, nos seus pensamentos, informando para que ele tivesse um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de calma. As coisas vão se solucionar, vão se resolver. E então, tomado de alegria, e começaram ali a conversar, Jesus e aquele homem. Daniel foi dar uma arrumada lá fora, porque a horta precisava de reparos, a criação, as aves, galinhas, o que estava lá fora também precisavam de cuidados. E Jesus pergunta àquele homem: meu amigo, você sabe a razão de tantos infortúnios? E o homem diz mais ou menos o seguinte: saber eu não sei, mas eu imagino, eu pressinto, porque nos meus sonhos eu estou numa época diferente, num lugar diferente, montado num animal e armado, e saio por aí ceifando vidas. Então eu imagino que pelos meus sonhos, aquilo que eu nunca passei nesta vida, seja o resultado de outras ações. Eles acreditavam na reencarnação naquela época. E então, isso seja o resultado de outras experiências que eu tive. E hoje estou pagando na carne os males que na carne eu causei. E Jesus, logicamente, viu ali os meios para que aquele homem já se recuperasse. Impôs as mãos, e como por encanto, aquelas feridas, as chagas, foram cedendo lugar à normalidade. Foram desaparecendo, as peles foram se recompondo, ficaram apenas algumas manchas. E Jesus disse: nos próximos dias elas vão desaparecer e nós estaremos aqui para te ajudar. Os dias se seguiram, eles deram a geral em tudo, arrumaram tudo. O leproso não tinha ainda condições de trabalhar, porque estava muito enfraquecido, mas Jesus foi entre nós carpinteiro. Ele começou a arrumar a casa, começou a arrumar algumas cercas. Daniel não entendia muito, mas começou a replantar as verduras, tudo que estava ali, que compunha a horta, começou a cuidar da criação. E depois de alguns dias, aquele homem completamente refeito, Daniel diz mais ou menos o seguinte: bom, agora só falta casar. Os amigos são craques nisso, não é? Quando as coisas estão bem, eles acham que vão nos ajudar, eles recomendam que a gente se case. É isso? Pois foi isso que aconteceu. E disse mais: eu conheço a pessoa certa para você.
A pessoa certa que Daniel se referia era aquela jovem, que já tinha um filho. Falou assim, você não vai ter problema, não vai ter nem preocupação nenhuma, porque ela já vem até com o filho, e você vai certamente ser muito feliz ao conhecê-la. No final dessa história, aquele homem, o enfermo e a moça dão uma mensagem. Falam sobre o que aconteceu com eles, que nós não vamos nos referir. Então, Daniel volta, os dias se passam, Jesus, mais adiante, vai para outras paragens, Daniel vai para um lugar distante, abandona aquela vida equivocada que ele levava. Não era uma vida de maldades, mas era uma vida equivocada. Pequenos furtos para a sobrevivência. Estabelece-se, constitui uma família e passa a ser um dos maiores, ou um dos grandes, não digo maiores, mas um dos grandes divulgadores da mensagem de Jesus. Essa história que nós sempre utilizamos como pano de fundo para lembrarmos a ação da caridade em nossas vidas, nos leva ou nos convida a algumas considerações. A primeira delas, às vezes nós olhamos determinadas situações e dizemos, isso não tem jeito. Quem olhasse para Daniel, quando ele ainda estava na sua vida um pouco equivocada, dizia, esse moço não tem jeito. Era isso que a cidade pensava dele. No entanto, Jesus fez ali um exemplo de que todos nós podemos realizar o melhor em nós. Uma outra consideração é aquilo que está contido e que todos nós nos lembramos sempre, na questão número 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos podem influenciar em nossos atos e em nossos pensamentos? A esse respeito, mais do que supondes, porque na maioria das vezes são os Espíritos quem vos dirigem. E aí nós começamos a imaginar que quando as coisas erradas acontecem, quem é que está agindo? O nosso obsessor. É isso que a gente sempre fala? O meu obsessor fez eu fazer isso. A gente nunca assume, né? E quando a gente acerta, a gente esquece de dizer que o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, também nos deu a ideia. Mas aqui nós encontramos o pensamento. Quando Jesus disse, eu estive junto com você em todos os instantes, só me afastava quando você tinha que decidir o que fazer com aquelas joias que não eram suas, nós nos damos conta e começamos a pensar que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos, até a hora da nossa ação. Na hora da ação, eles se afastam, para que nós não percamos o mérito, ou para que eles se veem não responsabilizados pelas consequências muitas vezes dolorosas, daquilo que muitas vezes nós estamos sujeitos a fazer. Então, eles apenas nos sugerem. Nós é que tomamos a decisão. Por que nós tomamos a decisão? Porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade. No livro 3 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali as leis divinas, a lei divina ou a lei natural. Allan Kardec, para fins didáticos, dividiu em 10 leis, mas a lei é uma só, porque uma leva a outra, uma situação leva a outra. E ali nós vamos encontrar que nós temos liberdade. A liberdade, o livre-arbítrio. Então, nós podemos optar sobre o que fazer. Sempre tem uma segunda opção. As curas operadas por Jesus. Quando ele impõe as mãos e cura os enfermos, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele enfermo já tem condições de ser curado. Não é ele exatamente, somente ele que cura. Porque, se fosse assim, não haveria necessidade dos médicos, dos profissionais da saúde. Então, nós, muitas vezes, causamos males lá atrás para o meio, mas principalmente para nós. E essas marcas permanecem no nosso perispírito, necessitando de refazimento, de recuperação. E essas marcas é que nos identificam. O que os espíritos fazem, ou o que Jesus fez no caso daquele homem enfermo? Ele cura, ou ele restabelece a normalidade do perispírito. Por consequência, o corpo físico vai se recompondo.
E Jesus dizia algo mais, quando estava operando os seus verdadeiros prodígios. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. É verdade. É verdade que nós podemos realizar muito, mas que nos empenhamos para isso. Onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós, na nossa intimidade. E o Mestre querido está nos acompanhando. Mas quando o paciente se recuperava, ele recomendava: vai e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O que é que pode nos acontecer de pior depois de uma melhora? Entrarmos na recidiva, que são os sintomas da enfermidade da qual nós estamos nos aliviando, em situações piores, os sintomas agravados. E aí, por que isso? Porque nós continuamos as nossas ações que praticávamos antes de estarmos enfermos, antes de contrairmos a doença ou a enfermidade. Essas outras considerações nós podemos ver em cada detalhe das passagens do Evangelho, poderíamos ficar aqui mais tempo. Mas nos lembramos apenas, para encerrarmos, de uma frase de Joana de Ângeles, que diz mais ou menos o seguinte: Jesus, quem o viu passar, apenas viu. Mas quem o encontrou face a face, frente a frente, nunca mais foi o mesmo. Tenhamos isso em mente, que o Mestre amigo nos oriente sempre. Muita paz.